Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Este vídeo é um pedido de um grande amigo meu e pedido do engenheiro Márcio aqui no canal Sem Perfil é uma ordem, né? Ele pediu para eu falar sobre o conflito entre Hamas e Israel, porque, como noticia aqui o Poder 360, o grupo extremista lançou um ataque sem precedentes no último sábado contra a nação Israel, né? E é uma nova guerra, já tínhamos uma guerra em andamento, né? E já lá na guerra, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os lados, né, ficaram muito bem definidos. No começo desse conflito, não. Porque como o Bolsonaro fez aquela compra de fertilizantes lá um pouquinho antes da guerra começar, o pessoal da esquerda aproveitou para criticar o Bolsonaro. Teve muito esquerdista colocando, né, bandeirinha da Ucrânia no Twitter, porque aproveitaram a onda para criticar o Bolsonaro. O Bolsonaro manteve aquela postura que eu até considero errada, de uma certa isenção, apesar de ter repudiado o ataque, né, a invasão, fez aquele acordo para a compra de fertilizantes e tal, e foi muito criticado pela esquerda, mas logo em seguida, quando o governo Lula assumiu, então os esquerdistas todos, juntamente com o Lula, se alinharam com a Rússia, né? O discurso do Lula, e isso foi até denunciado pelo próprio presidente da Ucrânia e pelos seus porta-vozes, né? Então foi vergonhosa a postura da Rússia, né? Olha, até o Estadão dizendo que o Lula enfiou o pé na jaca mais uma vez. O Lula defendeu até que a Ucrânia deveria abrir mão de parte do seu território, né? Sucumbir, né, totalmente às exigências russas, e até virou meme, né? O pessoal fez muito meme chamando o Lula, não, aqui tá errado, não é cachorrinho do Putin não, é cadelinha do Putin. Tem até o desenho do Putin carregando o Lula na coleira, porque realmente o Lula virou um porta-voz da Rússia, e aí ficou claro. O pessoal conservador era a favor da Ucrânia, o pessoal progressista, esquerdista, socialista, todos a favor da Rússia. Isso ficou muito bem definido, né? Nesse novo confronto, bom, aqui a coisa já é definida de antemão, né? Aqui não há dúvida alguma, né, de para que lado cada um vai. O Bolsonaro de imediato já defendeu Israel e condenou os ataques feitos pelo Hamas. Foi instantânea a colocação. Aí o pessoal da esquerdalha, para que lado foi? Para o lado que todo mundo sabe, né? Ó, para que lado que será que eles iriam, né? Olha lá, o Evo Morales defendeu o Hamas. Inclusive criticou a postura do governo atual da Bolívia, de que fez um comunicado de repúdio, né? Onde já se viu repudiar o ataque, ele defende o Hamas. E o Petros, o Petros também, né? O Petros também disse que Israel é neonazista, então precisa ser punido mesmo. O Daniel Ortega, aquele que é amigo do Lula, será que já pode falar que ele é amigo do Lula? Porque durante a campanha era proibido falar, né? O TSE proibiu. Mas o Daniel Ortega, grande amigo do Lula, é solidário à causa palestina, não precisava nem falar, né? E sobre o conflito diz que está sempre solidário com a causa palestina, mesmo com o ataque da maneira que foi, ele é solidário à causa palestina. Então ele também concordou com o ataque, está do lado do Hamas, claro, né? De que lado estaria a Venezuela de Maduro? De que lado? Esse país que é uma pura democracia, segundo Lula, né? É lógico que ele está do lado da Palestina, né? Não tenha dúvida. E os seguidores do Lula, os apoiadores, bom, o pessoal está dizendo, bolsonaristas usam imagem antiga de Boulos para ligá-lo ao Hamas. Não, não é ligá-lo ao Hamas, é ligá-lo ao movimento da Palestina, e que o Hamas é o representante. E o problema não é o bolsonarismo ou os bolsonaristas que estão contra o Boulos. Ele perdeu o próprio coordenador de campanha, né, o secretário de saúde de São Paulo, o Jean Goritchen, desculpa, o nome dele é difícil de falar. O cara até abandonou a campanha, né? O coordenador da pré-campanha do Boulos para São Paulo, para a prefeitura de São Paulo, porque é contra a posição assumida pelo Boulos de não repudiar os ataques do Hamas, ou seja, ele apoia. O próprio Jean Goritchen sabe que o Boulos apoia. Claro que apoia, todo mundo sabe, né?
Pergunta para ele para ver o que ele acha, né? Bom, em 2021, quando o Reino Unido declarou o Hamas ilegal e queria adotar sanções, né? Era o tal do... Queriam que o Hamas fosse proscrito e adotar medidas contra o Hamas e quem apoiasse o Hamas, né? Adivinha quem aqui no Brasil foi contra essa medida? Adivinha? Olha lá quem, né? Todos esses aí se manifestaram contra a proscrição do Hamas pela Inglaterra, proposta pela Inglaterra. Olha lá, Érica Cocai, Ivan Valente, o ministro da tapioca. Ah, rapaz, olha, Glauber Braga, vários ministros, Ivan Valente, Paulo Pimenta, Sâmia Bonfim, a outra deputada Talíria. Bom, é PT, PSOL e PCdoB em peso aqui contra o Reino Unido e a favor do Hamas. De que lado vocês acham que a esquerda está? Do Hamas ou de Israel, né? Inclusive, até de maneira indireta, você consegue verificar. Olha, Irã e Hezbollah comemoram o ataque do Hamas a Israel. Inclusive, tem uma nota da assessoria de imprensa do Hamas, né? Dizendo que agradece o Irã pelo apoio com armas. Então, todo mundo sabe que o Irã apoia essas organizações terroristas, por isso que o Irã é queimado no mundo livre, mas o nosso amigo Lula contrariou o pedido dos Estados Unidos e da Marinha e autorizou a entrada de navios de guerra iraniano, recentemente aqui em portos brasileiros, né? O mundo inteiro repudia o Irã, impede, mas o Lula, alinhadinho com o Hamas e com o Hezbollah e com o Irã, deixou os navios de guerra. Gerou um atrito, problema no Senado norte-americano, o pessoal ficou pé da vida. Fazer o quê, né? É o lado dele. O que eles queriam, afinal, né? Então, a própria nota do Lula gerou muita repercussão, está todo mundo descendo a lenha, porque ele falou em terrorismo, o Lula chamou de ataque terrorista, mas ele relativiza o ataque do Hamas a Israel. Inclusive, em nenhum momento ele cita o Hamas, ele não fala do Hamas, ele fala, foi um ataque covarde, um ataque terrorista, mas ele não cita o Hamas. E por que ele não cita? Porque o Hamas é parceirinho, né? Inclusive... parabenizou o Lula pela vitória, né? Eu não sei se ele ganhou, mas pelo menos ele foi colocado no poder, né? Então, parceirinhos, amiguinhos antigos, né? Olha lá, até o Diário do Poder publicou, mídia bastante ligada à esquerda, que o Hamas fez congratulações a Lula quando ele ganhou as eleições, né? Então isso foi noticiado, o portal R7 noticiou, a própria Rede Globo noticiou, no Jornal da Record noticiaram o fato. Isso aqui é fato, não tem como discutir o assunto. O pessoal saiu falando que o Bolsonaro atacou o Lula porque disse isso daqui. Bom, ele disse um fato, ele não fez um ataque, ele disse um fato que é o grupo palestino terrorista Hamas parabenizou o Lula pela vitória nas eleições. Então a relação do Hamas com a esquerda como um todo é batom na cueca. Não tem como negar. Eles são intimamente relacionados, né? E uma coisa nojenta é a imprensa brasileira que serve hoje de assessoria, né? Uma assessoria do governo Lula e de toda a esquerdalha aí, né? Olha como que o Estadão está noticiando o negócio. Olha, vítimas do conflito, guerra iniciada por Israel. Putz grila, iniciada por Israel. O próprio parágrafo, no próprio parágrafo você já vê que não está certo. Olha lá, guerra iniciada por Israel após ataque do Hamas. Ué, como assim então? Então eles assumem, o texto é contraditório ao extremo. Como assim guerra iniciada por Hamas, por Israel? Pelo amor de Deus, todo mundo sabe, né? Você pode estar do lado do Hamas ou estar do lado de Israel, mas inverter os fatos, você não pode, mas infelizmente está aqui o Estadão, né? Olha só aqui na manchete de 7/10. Combatentes do Hamas fazem massacres e mantêm reféns no sul de Israel. Quer dizer, eles chamam, a Folha de São Paulo chama o pessoal do Hamas de combatente, né? Então eles fizeram reféns, mataram centenas de pessoas, estupraram mulheres, sequestraram crianças, mas eles são combatentes. Já o pessoal bolsonarista é terrorista para a mesma Folha de São Paulo. Você vê a diferença de tratamento? Combatentes, terroristas, eles não conseguem assumir
que o Hamas é uma organização terrorista. Olha lá, Folha de São Paulo, combatentes do Hamas, olha o naipe dos combatentes, olha lá, munidos de lança-foguetes, fuzis, metralhadoras, granadas, fizeram um ataque por ar, terra, mar, mataram centenas de civis, mas isso eles são combatentes. Terrorista mesmo é se ele tivesse com uma bandeira do Brasil, uma camisa do Brasil, uma Bíblia na mão, se ele tivesse cantando o hino nacional brasileiro seria um terrorista, mas como eles só matam, estupram e fuzilam civis, eles são combatentes, né? E o Brasil 247 aqui é muito engraçado, chegou a dizer que era falso que o Hamas parabenizou o Lula por vitória nas eleições. Eles conseguem fazer isso no YouTube, no Facebook, mas no Twitter, né? No atual X não dá, porque os leitores vão lá e esfregam na cara a realidade, que isso aqui é fato, não tem como negar, né? Então, olha lá, combatentes do Hamas, eles só mataram alguns civis, o que tem de mais? Eles são combatentes, não é? E, inclusive, chegaram numa rave, tinham lá milhares de pessoas e saíram fuzilando os jovens, né, que estavam na rave, desarmados, mas eles podem porque eles são combatentes, né? Tem até um brasileiro desaparecido, ninguém sabe se ele foi morto, ou se ele foi sequestrado, ou se ele só está foragido em algum lugar desconhecido, né? E eles sequestraram crianças. Eu não vou mostrar cenas de estupro de mulheres, isso tudo está na internet. Se você quiser ver, assista, é realmente terrível, né? Mas tudo pode porque eles são combatentes. Olha aí a cara dos combatentes. Pois é, né? Então, RIP, imprensa brasileira, vocês são uma vergonha, vocês morreram, né? Se é que alguém não sabia disso ainda, que eles são agora, transformaram a passação de pano num esporte olímpico. E você, né, que está aí do outro lado, você sabe que você tem que escolher um lado, né? Você tem que apoiar um lado ou outro. Não dá para você ficar em cima do muro num caso desse daí, né? Nessa guerra. Então, inclusive você esquerdista, tenha a coragem do pessoal do PCO lá, né? Do Rui Costa Pimenta, que tiveram coragem de apoiar abertamente o Hamas e não fazer que nem o Lula, o presidente bunda mole, esquerdista, que não teve coragem. Faça como o Rui Costa Pimenta, como o Maduro, como o Ortega, e assumam literalmente uma posição. Porque o Rui Costa Pimenta assumiu. E o Diário do Poder, uma mídia esquerdista, está aqui dizendo que ele assumiu, comemorou o ataque, né? E disse que os outros partidos de esquerda não fazem isso por causa da opinião pública. Eles têm medo da opinião pública por quê? A opinião pública não gosta de massacres, de assassinatos, de estupros, né? Como esse pessoal. Esse pessoal está comemorando, então tenham coragem de assumir. Não fiquem passando pano, tá bom? Essa charge aí é muito legal, resume muito bem o atual pessoal aí, né? O pessoal... Não a imprensa faz isso de graça, né? E o pessoalzinho que votou aí, que continua passando um pano danado, assumam uma posição, tenham a coragem do Rui Costa Pimenta, e lamento que a imprensa que morreu, e chamar o pessoal do Hamas de combatente é uma vergonha, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.